Olá, crianças, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula, né? Aulas de língua portuguesa, hoje, nesta quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. É sempre um prazer estar com vocês nessa sala de aula, né? Eu sou a professora Ana Lúcia e estou com vocês com a disciplina de língua portuguesa apenas, tá bom? Então, nós vamos iniciar saboreando a leitura de leite. A professora que vai fazer, você apenas vai concentrar para ouvir. Você vai ouvir, né, a videoaula até o final para você ver como se lê com entonação, onde fazer a pontuação. É interessante a pessoa ler e fazer aquela entonação, aquela sonoridade que dá usando a pontuação. A pontuação do ponto de interrogação se lê e vai fazendo interrogação. A pontuação de exclamação, na hora da leitura, você faz assim uma musicalidade na sua voz, como se tivesse surpresa, como se você tivesse o quê? Um pouco assustada, como se você tivesse com medo, como se você tivesse muito eufórica. São as sensações, né? Você trabalha a questão das sensações, das emoções, dos sentimentos, usando o ponto de exclamação. E a gente usa as sensações, mas é mais para surpresa, apenas para interrogar. Você interroga. Quando você usa o ponto de interrogação, já até fala, entendeu? O ponto final nós vamos usar quando a gente termina um pensamento. A gente pode estar conversando num diálogo com uma, duas, três ou mais pessoas e a gente pode pegar uma sequência daquele enredo, daquela história que você está conversando com as pessoas. Pode ser a mesma ou pode ser, né, terminando uma, iniciando outra história que possa contemplar mais de uma pessoa que esteja com você, né? Para isso, a gente precisa estar observando o sentido que tem, né, em uma contextualidade, quer dizer, em um contexto de uma conversa, de um texto. A leitura de leite é para a gente se deleitar, para a gente ter prazer, apreciar, é para a gente gostar, porque ela tem assim um poder de mover a gente de um lugar para outro. Não é que você vai literalmente sair deste lugar, mas você pode exatamente imaginar. A nossa imaginação é como uma ponte que nos liga a qualquer lugar que a gente queira estar, a qualquer lugar que a gente queira, né, se materializar como se estivesse lá, vivenciando aquilo. Às vezes nem precisa ir propriamente, mas a nossa imaginação nos leva onde a gente quer, tá? Então vamos ver. Vocês estão vendo aí pela a capa, né, da leitura de leite, que tem crianças, né, sem medo, não são como os adultos que têm medo de tudo, ficam preocupados com o que o outro vai dizer, ficam preocupados em não olhar para a sua vida, olha apenas para a vida do outro. Fica cheio de preocupações porque não conseguem fazer as coisas a seu modo, a seu jeito. Essas são as características dos seres humanos, sabe? A gente tem que confiar mais, né? Que existe um Pai maior que faz as coisas por nós, que existe uma natureza que é o próprio Deus que toma conta de tudo. Ele só quer que a gente confie nele. Mas a gente às vezes esquece por não ver e quer resolver as coisas só por conta própria. Mas as crianças não. As crianças, elas são puras, elas são verdadeiras, elas são justas, elas são, assim, muito presença de Deus na terra, tá? As crianças são. Olha, elas fizeram uma casinha na madeira, na árvore, a casinha da árvore.
e estão brincando, sabe? Tranquilas, sem medo de terminar o dia, sem preocupação por estar banhando, por estar assim assada. Elas esquecem do tempo, porque usam a sua imaginação. A imaginação para brincar despista. É como se a gente fugisse, suprimisse da nossa vida os momentos de sofrimento. É muito importante. E a brincadeira não se restringe apenas às crianças. Adultos também podem brincar. Brinca com a criança, conversa com a criança. Elas transmitem uma energia incomparável para a gente, que faz questão de perder nossas energias. Então vamos dar início à nossa leitura de Leite. Prestem atenção. Vamos usar mais essa banda aqui para a letra ficar maior. Tá? Já. O título do textinho que a gente vai ler é Era uma Vez. O autor é Kel Smith. E a leitura é assim. Era uma vez, só por esse início já dá para você imaginar que é um texto criado, inventado com maior esmero. Vocês vão ver como ele é maravilhoso. Mas é um texto que não é tão assim, não é um texto acontecido. O autor foi usando a sua imaginação, a sua criatividade, junto com os sonhos, as vontades que a pessoa tem, os desejos que a pessoa tem de poder colocar todos esses sentimentos para fora. E foi uma das maneiras que o autor teve, né? Descobriu foi essa de escrever. Então ele escreveu assim: era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso, gostoso, e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava para ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava para ver a ingenuidade, a inocência, cantando no tom milhões de mundos e universos tão reais, quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e um remédio, era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá para viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Que texto lindo. Aqui no final tem: o homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Quer dizer, esse dizer é de Francis Bacon. Então, assim, às vezes o homem em geral, ele quer muito encontrar as oportunidades. Como é que ele encontra? Ele sai
chega num local, a oportunidade está lá esperando por ele. E a gente sabe que hoje as coisas não são assim. Aumentou muito o número de pessoas, a população criou e as oportunidades diminuíram. É preciso que as pessoas busquem conhecimento. É preciso que as pessoas busquem bem-estar. É preciso que o homem, de modo geral, lute para criar oportunidades e esqueça essa história de encontrá-las pronta, porque isso não existe. E se já existiu, não existe mais. Estamos em novos tempos, em novas eras, e o conhecimento, né, tem que ser em primeiro lugar. É por isso que nós, crianças, temos que estudar e estudar muito, tá bom? Gostaram da leitura? É legal? Ela fala, né? Essa leitura está falando exatamente do quão é gostoso você imaginar as coisas, mas também de você saber que o tempo tem o seu próprio tempo. O tempo, ele faz as coisas acontecer, não é a gente. Às vezes a gente se engana muito. Nós temos que esperar pelo tempo de cada coisa. Se somos crianças, quem é criança deve viver a vida de criança e não se apressar para ser adulto, porque essa é uma verdade inadiável, é uma verdade intransferível, é uma verdade verdadeira que vai acontecer no momento certo. Não tem como fugir de você deixar de ser criança. Chegará a hora que você não é mais criança. Você não será mais criança, você será um adolescente, depois um adulto. Só que aqui o texto diz que quando a pessoa chega na idade adulta, se arrepende. Não gosta, porque quer oportunidades prontas. E não existe. É a gente quem tem que fazer as oportunidades acontecer. Como isso está ficando difícil cada vez mais, aí nós, adultos, desejamos voltar a ser criança. E a gente também sabe que o tempo de ser criança para nós já passou. Agora nós temos que ser adulto e assumir as oportunidades que nós mesmos vamos criar, que nós mesmos vamos nos oportunizar da gente ter a vida que a gente quer, para que a gente não se arrependa de ser adulto e querer voltar a ser criança. E que para as crianças não se arrependam de ser criança e querer se transpor para a vida adulta, tá? Bom dia!